Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje seguindo aqui o nosso ciclos de vídeo, né? Eu vou ensinar aqui para vocês aqui de uma forma bem simples e tentar ser também bem dinâmico, uma forma de como se usar, né, a fórmula C, que hoje em dia é bastante utilizada aí nas empresas, né? Então vamos lá, vou abrir aqui o Excel. Vamos abrir uma pasta de trabalho em branco. Legal. Aqui eu vou tirar aqui as linhas de grade e deixar a nossa página bem menor aqui, só para facilitar a visualização. Deixa eu botar. Legal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a fórmula C. Eu vou entrar um pouco aí na polêmica que hoje em dia está bastante de política, né? Então, vamos supor que a gente tem aqui uma tabela de aprovação de governos. Perfeito. Então, aqui eu vou dar uma mesclada na linha do título e vou colocar ela no meio, alinhar ela no meio. Então, aqui nessa tabela eu vou precisar ter os nomes, né, dos governantes, a avaliação que eles receberam e a situação após a fórmula, que é a fórmula C. Então, deixa eu só colocar aqui para aparecer todos os nomes certinho. Então, aqui nos governos que a gente tem é Bolsonaro, o anterior é o Temer, anterior ao Temer foi Dilma e anterior a Dilma foi Lula. Perfeito, a gente tem esses 4 nomes aqui na nossa tabela de aprovação, né? E vamos supor que Bolsonaro ficou com 8,5, Temer ficou com 5, Dilma e Lula ficou com a nota 1. Então vamos começar aqui a nossa fórmula. Então a gente abre o sinal de igual, C, abre parênteses. Então perceba que ele pede o teste lógico. O que é o teste lógico? É a comparação entre a nota, né, do candidato e a nota, a média, né, de avaliação. Então aqui a nota está na célula D5, né? Então se a nota do candidato for maior, igual a 7, que é a média, aqui é só um exemplo, tá? Pode ser 6, 5, ou 3, ou 8, né? Vou colocar como se a média de aprovação fosse 7. Então, se a nota do candidato for maior ou igual a 7, então, ponto e vírgula, percebe que ele está pedindo aqui o valor verdadeiro. O que é o valor verdadeiro? É a afirmação da avaliação. Então, a gente abre aspas, ele está aprovado. Aprovado. Fecho aspas. Então, aqui no nosso teste lógico, se a nota do candidato for maior ou igual a 7, ele estará aprovado. Se não, eu coloco ponto e vírgula e vai pedir o valor falso, que é o valor contrário à nossa afirmação. Então, abro aspas, se ele não está aprovado, logo ele está reprovado. Fecho aspas e fecho parênteses. Dou Enter. Olha lá, aprovado. Então aqui, 8,5, ele é maior ou igual a 7, então está aprovado. Se a gente, deixa eu só clicar 2 vezes aqui, que ele vai aparecer o nome certinho. Deixa eu aproveitar e já centralizar tudo e alinhar no meio. Então, legal. Se você vier com o ponteiro do mouse aqui no canto inferior direito da célula, o ponteiro do mouse ele vai ficar nessa cruz. Então você dá 2 cliques aqui
ele vai replicar a mesma fórmula para as linhas abaixo. Olha lá. Ele já aplicou a fórmula e está dizendo aqui, ó, 5, ele é maior ou igual a 7? Não, então está reprovado. 1, ele é maior ou igual a 7? Não, ele está reprovado. E assim sucessivamente. Deixa eu até montar essa tabela melhorzinho aqui. Colocar umas bordas. Legal. Aqui, vou colocar verde, negrito. E aqui também negrito. Então, beleza. Marcelo, agora eu gostaria de saber, colocar uma outra situação. Por exemplo, a gente só trabalhou aqui com situação aprovado e reprovado. Mas vamos supor que existe um terceiro elemento aí, que seria aceitável, vamos colocar assim. Então, teria lá, a partir de determinada nota, ele estaria aprovado. Entre uma nota e outra, ele seria um governo aceitável, né? E abaixo disso seria um governo reprovado. Então, deixa eu colocar aqui embaixo, eu vou adicionar mais uma tabela, que será a média de avaliação. Vou mesclar e centralizar e alinhar ao meio. Então, aqui como que vai funcionar a nossa média de avaliação? Então, aqui, para estar aprovado, a média tem que ser maior, igual a 7. Não que tem que ser, tá? É só um exemplo aqui. Pode ser que vocês utilizem outras fórmulas de um outro cenário, 6, 4, 3, enfim, 100, 200, é como vocês preferirem. Nesse caso aqui, para facilitar e não demorar muito também, estou utilizando 7. Então, para estar aprovado, maior ou igual a 7. Agora vamos por, para ser um governo aceitável, vamos colocar aqui uma nova situação. Aceitável. Bom, para ser aceitável, ele tem que ser maior, igual a 4. Legal. E se não for maior ou igual a 4, ele será reprovado, que seria menor igual a 3. Certo? Então, tá certo. Então, aqui a gente tem a nossa média de avaliação. Vou alinhar ao meio. Vou inserir aqui as bordas. E preencher o título. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa fórmula aqui novamente. Então, vamos lá. A gente começa com C. Abro parênteses. Então, vamos lá. Se a nota de avaliação, que é o nosso teste lógico, né? Se a nota de avaliação for maior ou igual a 7, né? Então, qual que é a nossa nota de avaliação? É a célula da coluna D da linha 5. Então, se ela for maior ou igual a 7, será aprovado. Legal. Ponto e vírgula. Só que agora tem um outro cenário, que eu quero calcular também se ele é aceitável ou reprovado. Então, o que a gente faz? A gente coloca um outro C, que é um C aninhado que a gente fala. Então, coloco o C novamente, abro aspas, então volto novamente lá na primeira coluna da avaliação. Então, D5, que é a nota de avaliação, for maior igual a 4, então será aceitável. Agora, se ele não for maior ou igual a 7 ou maior ou igual a 4, ele é menor ou igual a 3. Então, ele estará reprovado. Legal. Fecho parênteses, fecho novamente, porque eu abri duas vezes, e dou o Enter. Bom, legal. 8,5 é maior que 7 ou igual a 7? É, aprovado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos replicar a mesma fórmula para as linhas abaixo. Ah lá. 5
é maior ou igual a 4? É, então ele é aceitável. Ele não é maior ou igual a 7 para estar aprovado, mas ele é maior ou igual a 4. Então ele é um governo aceitável. 1, ele é maior ou igual a 7? Não. Ele é maior ou igual a 4? Não. Então ele é menor ou igual a 3. Está reprovado. Vamos colocar aqui, se a gente coloca 4, ele muda para aceitável. Se a gente coloca 6, ele muda para aceitável. Aqui, se a gente coloca 9, ele muda para aprovado. Aqui, se a gente coloca 1, ele muda para reprovado. Legal, pessoal? Vocês viram que é bem simples utilizar a fórmula. Espero poder ter contribuído. E logo a gente posta outros vídeos aí. Valeu, abraço, tchau, tchau.